Vamos dar início a mais uma aula post-licenciatura em matemática, na disciplina de elementos 1. Na nossa última aula, estávamos falando sobre números reais. Hoje vamos dar continuidade a esses números reais, falando sobre intervalos. O primeiro intervalo que eu vou colocar é o intervalo aberto de extremos A e B. Nesse caso, ele é representado por x maior do que A, menor do que B. Se o intervalo for fechado, ele vai ter menor ou igual em ambos os lados ou apenas um dos lados. A gente vai mais adiante falar a respeito. Bom, mas na representação no eixo real, você tem os extremos A e B, e tudo que se encontra entre eles representa esse nosso conjunto. Nesse caso, aberto em A, bolinha aberta, aberto em B, bolinha aberta. Nesse caso, também eu posso representar através de colchetes. Nesse caso, colchete voltado sentido contrário de A, sentido contrário de B. Essa é a representação de um intervalo aberto. Por exemplo, se eu pego um intervalo aberto entre menos 4 e 0, ele é representado por onde? Você vai colocar primeiro o menos 4, depois você vai colocar o 0 em ordem crescente, tá? Aqui ficou faltando negativo, vamos colocar aqui rapidinho. Então você tem de menos 4 até 0, tá? E nessa representação, você vai observar que está algo demarcado aqui em verde. Então, esse intervalo demarcado em verde é o intervalo desejado entre menos 4 e 0. Como ele está afirmando que o intervalo é aberto, indica que o menos 4 não faz parte da solução e o 0 também não faz parte. Então, continuando. Já no intervalo fechado, seria bolinha fechada em A, bolinha fechada em B, e tudo que se encontra nesse intervalo faz parte da solução, ou seja, faz parte deste intervalo. Bolinha fechada indica que este número faz parte da solução. Portanto, o A e o B faz parte do nosso intervalo, e nesse caso o colchete está voltado para o A, também está voltando para o B. Ou ainda posso colocar como sendo um intervalo entre menos A, entre A e B, nesse caso x maior ou igual do que A, x menor ou igual do que B. Um exemplo, o intervalo fechado entre menos 4 e 0, fechado tanto em menos 4 como também em 0. Portanto, aqui, novamente, deixa eu colocar aqui menos 4, ok? Então você tem o menos 4 a 0, onde o menos 4 e o 0 faz parte da solução, pois a bolinha está fechada. Bom, nós temos ainda o terceiro intervalo, que seria o intervalo fechado à esquerda, ou seja, o colchete está voltado para o A, no entanto, ele está no sentido contrário de B. Portanto, você tem um intervalo entre A e B fechado em A. Nesse caso, você vai ver que a bolinha está fechada em A, indicando que ele faz parte desse intervalo. Já o B está a bolinha aberta, indicando que ele não faz parte deste intervalo. E nosso último intervalo, você tem aqui o intervalo fechado à direita de extremos A e B. Neste caso, observe que o colchete está voltado no sentido contrário de A, mas ele está no sentido de B, ou seja, indicando que o B está presente e o A não. Não sei se você percebeu, quando começamos a colocar aqui, eu não li, mas o A é menor do que B, indica que o B está à direita de A. Portanto, esses intervalos são os principais, mas ainda há aqueles que são chamados intervalos infinitos. Portanto, nesses intervalos infinitos, também vamos considerar que o A é menor do que B, ou seja, o B se encontra à direita de A. Nós temos o primeiro intervalo, que seria de menos infinito até A, ou apenas x menor do que A. Nesse caso, eu tenho todos os números que estão à esquerda de A, onde o A não faz parte, porque ele está no intervalozinho aberto, a bolinha aberta. Portanto, nesse caso, a solução é todos os valores que se encontram antes do A, e o A não está presente. Se a bolinha estiver fechada, seria um intervalo fechado, vem de menos infinito até o A. Observe aqui um detalhe muito importante, gente. Se toca com respeito a isso, ó. No menos infinito, sempre é no menos infinito, sempre o intervalo ele é aberto. Já em A ele pode estar aberto ou pode estar fechado.
Da mesma forma, se eu tenho um mais infinito. No mais infinito, sempre é aberto. No mais infinito, sempre é aberto. E neste caso, com respeito a x maior do que a, ou x maior ou igual a A, eu tenho tudo que está depois do A. E no primeiro caso, no item 7, o A não faz parte do intervalo. Já no item 8, ele faz parte do intervalo. Então, quando você olhar infinito, lembre-se, onde está o infinito, sempre é aberto. Mas na outra parte pode estar aberto ou fechado. E não esqueça, aberto não faz parte da solução. Não faz parte do intervalo. Fechado sempre faz parte do intervalo. Portanto, se eu escrevo x maior ou igual do que 4, eu começo a escrever com 4 presente. Vamos supor os inteiros maiores ou iguais a 4. Então começa no 4, aí vai ter o 4,1, 4,111, pode ter a dízima periódica 4,22222. Bom, mas eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 20. Ou seja, tudo que se encontra depois do A faz parte desse intervalo, ok? Bom, dando continuidade, vamos resolver pequenos exemplos, tá? No primeiro exemplo, aqui foi colocado de forma errônea, mas aqui é o intervalo. Bom, vamos lá. O intervalo A é de menos 3 a 2, fechado em 3, e menos 3, aberto em 2. O intervalo B é de 0 até 8. Aqui está escrito errado, é aberto em 0, fechado em 8, tá? Como está descrito aqui na reta numérica, tá? Bom, eu tenho esses dois intervalos e eu quero a reunião de A com B. Lembrando que a reunião é juntar tudo que está em A com o que está em B. Não importa se ele está em A, se ele está em B. Se tiver em um deles, está na solução, está no meu intervalo. Portanto, o A começa de menos 3 até 2, lembrando que fechado em menos 3, aberto em 2. O B começa de 0 até 8, aberto em 0, fechado em 8. Portanto, para a reunião, eu tenho que pegar tudo de A e pegar tudo de B. Não importa se estiver somente em A ou somente em B. Se tiver em um deles, está na minha solução. Portanto, eu vou pegar tudo de A, ok, desce, pega tudo de B, desce. Você vai ter aqui que o 0 não está presente em B, mas ele está em A, então ele está na solução. O 2 não está presente em A, mas está em B, então ele faz parte da solução. Portanto, meu intervalo solução é tudo que se encontra entre menos 3 até 8, fechado em menos 3, fechado em 8. Bom, já meu exemplo 2, assim, só voltando aqui rapidinho, note que a união ele pode ser representada simplesmente através dos colchetes, nesse caso intervalo fechado em menos 3 e 8, e pode ser também escrito ainda como sendo o intervalo entre menos 3 e 8, fechado em 3, fechado em 8. Lembrando que aqui são as duas formas de eu escrever essa solução. Já a interseção de A e B, nós vamos lembrar que na interseção ele tem que estar presente tanto em A como em B ao mesmo tempo. Então, seria essa região entre 0 e 2. Observe que está lá em A, também está em B. Só que note um detalhe importante. Em A, em B, o 0 não está presente. Portanto, ele não pode estar na interseção. Em A, o 2 não está presente. Portanto, ele não pode estar na interseção. É o intervalo entre 0 e 2, só que aberto em 0, aberto em 2. De forma escrita, eu posso escrever como sendo o intervalo entre 0 e 2 aberto em 0 e aberto em 2, ou posso reescrevê-lo também usando essa parte de conjuntos, x entre 0 e 2, ou x maior do que 0 e menor do que 2. E por último, nós temos a diferença. Lembrando que na diferença entre A e B, eu vou pegar tudo que se encontra em A, retirando os de B. Portanto, aqui, se eu estou fazendo isso, eu vou fazer o quê? Pego o conjunto A, que retira essa região, ó, que se encontra também em B. Retirando essa região, sobra apenas o quê? O intervalo entre menos 3 e 0. Como está em A, o menos 3 não foi retirado, ele continua. Já o 0 se encontra
em A, mas ele não foi retirado em B. Portanto, ele continua na diferença. Portanto, o meu intervalo resultante, A menos B, é um intervalo fechado entre menos 3 e 0, ou x maior ou igual do que menos 3, menor ou igual do que 0. Bom, fico na nossa aula por hoje. Espero que você tenha gostado dessa aula. Para as próximas aulas, nós vamos falar um pouco sobre dízimas periódicas, como trabalhar essas dízimas periódicas, e como encontrar, por exemplo, a fração geratriz, ou a fração que gerou uma dízima periódica. Também trabalhar a respeito quando eu tenho números decimais exatos, como escrevê-lo na forma de fração. Então, até a nossa próxima aula, espero que você tenha gostado. Dê o seu like. E se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. Também você pode nos acompanhar tanto no Instagram, como também no Facebook. Até a próxima aula.